Amém. Antes de vocês se sentarem, eu acredito que o nosso Deus é o Deus do algo mais, né? Sempre tem algo mais para mim, para você, para a igreja dele, para essa cidade. Amém? E para esse algo mais acontecer nas nossas vidas é sobre a gente conseguir se render totalmente na mão dele, para a presença dele, para o propósito dele para as nossas vidas. Amém? Então quero te convidar essa manhã, né? Você venha, vamos todos nós agora fechar os nossos olhos. Amém? E eu quero te encorajar, né? Que você venha estar se rendendo, né? Ao Pai agora. Se rende a Ele e fala: Deus, eu quero esse algo mais. O Senhor é o Deus do algo mais. E esse algo mais não é sobre o que eu posso fazer, mas é o que o Senhor consegue fazer através da minha vida, Senhor. Então essa manhã eu me rendo aos teus pés, Senhor. Eu me rendo à tua vontade, eu me rendo ao teu propósito para a minha vida, para a minha família, para essa cidade, Senhor. Que o seu reino venha sobre as nossas vidas, que a sua vontade seja feita em nossas vidas, Senhor. Que a nossa vida possa ser uma reflexão de quem Tu és, Senhor. Que Seu nome venha a ser exaltado e glorificado através das nossas vidas, Senhor. Que possamos viver vidas de propósito, Senhor. A Tua palavra fala que o Senhor nos criou para a Sua glória, Senhor. Que a gente possa ser saciados, Senhor, na Tua glória, na Tua presença, Senhor. Que o Senhor venha a ser o centro das nossas vidas, o centro dos nossos propósitos, o centro dos nossos sonhos. Que venhamos estar conectados com os Teus sonhos, Senhor. Que possamos, Senhor, sonhar contigo, Senhor. Vem, Espírito Santo, se move através das nossas vidas, Senhor. Seja exaltado e glorificado, Senhor, através das nossas vidas, Senhor. Oramos em nome de Jesus, amém? Antes de você sentar, dá um high five na pessoa do teu lado e fala: se prepara, amém? Se prepara, amém? Se prepara, amém? Amém. E aí vocês podem então tá se assentando aí. Que nem a pastora falou, a gente teve uma grande oportunidade de estar nos Estados Unidos pelas últimas 2 semanas e a gente, não sei se vocês sabem, mas a gente é Equippers Ark, né? Então, Ark é um movimento que começou nos Estados Unidos, já implantaram mais de 1.300 igrejas, né? Ao redor do mundo, investiram financeiramente, investiram em treinamentos e muitas coisas que Deus tem feito. Então, foi muito lindo estar ali celebrando 25 anos de Ark e ouvir um pouquinho das histórias, né? A gente foi em muitas igrejas com 16 mil pessoas, com muitas pessoas, e interessante como tudo começou, né? As histórias, as falhas, as coisas que aconteceram, mas da forma que Deus se moveu através daquelas igrejas, através daqueles ministérios, e hoje, né, celebrando esses 25 anos, e agora eles estão sonhando com a Europa, né? Eles estão investindo agora na Europa, eles querem ver mais e mais igrejas, né, serem implantadas aqui, e o crescimento do reino, né, na Europa, e a gente acredita nisso, né? A gente acredita que Deus tem algo lindo, né? A gente foi em uma igreja na Flórida, onde eles estavam batizando 100 pessoas no domingo, 100 pessoas, 4 cultos, né? E em cada culto as pessoas sendo batizadas em uma celebração linda. E eu acredito que isso vai ser uma realidade aqui para a gente na cidade de Braga, amém? Você acredita? Eu acredito 100, mais ainda, muitas implantações de igrejas, muitas coisas acontecendo para a honra e a glória do nosso Deus, amém? Então, aqueles ambientes, eles nos proporcionaram um local que a gente pode sonhar maior, amém? E muito lindo, muito legal, mas também a gente teve uma profecia 2 anos atrás, quando a gente estava na Shout, na Nova Zelândia,
onde a gente ia estar se reconectando com as nossas raízes na questão conexões com igrejas no Brasil. E a gente começou a ver isso, né? Naquele ambiente. Eu tive a oportunidade de conhecer o pastor Luciano Subirá, a gente passou um tempo junto conversando, e ele, né, nos convidando para participar de algumas coisas que eles fazem, para nos conectar, ajudar nesse processo, né, de conectar com alguns brasileiros e com também pastores aqui portugueses, da língua portuguesa. Ele até falou, quando ele estiver aqui, a gente vai sair para comer um bacalhau junto, então foi muito legal. E a gente se conectou com outras pessoas ali também, e é muito lindo, né, ver o que Deus tem feito e fazer parte disso. Amém? Hoje a gente vai continuar, né, com essa série Cartas do Trono. E hoje a gente o nosso foco vai ser em Pérgamo, né? Permanecer fiel em um lugar difícil. Esse é o título da mensagem. A gente vai estar olhando Apocalipse 2, de 12 a 17. Um pouquinho de contexto, né? A gente vê o livro de Apocalipse, né? Ele foi escrito por João, né? João, ele está, de certa forma, preso, mas nesse momento, nesse local onde ele está, ele tem um encontro com o Espírito Santo, tem revelações direto de Cristo para ele. E muitas vezes quando a gente fala de Apocalipse, a gente sempre foca na questão da revelação dos finais dos tempos, né? A gente vê muitas pessoas focando, eu quero entender, a gente começa até com algumas conspiracy theories e muitas coisas acontecendo ali, ideias, né? Mas eu acredito que quando a gente começa aqui no livro, a gente vê que o foco é a preparação da igreja para o retorno de Cristo, né? Muitas vezes a gente fica tentando entender muitas coisas que não são importantes, mas não são o foco principal. Eu acredito que o foco principal é para que a gente, como igreja, esteja preparados e preparadas para quando Cristo voltar, porque o retorno de Cristo para mim talvez vai ser diferente do retorno de Cristo para você, porque a gente não sabe o nosso tempo aqui, né? Então a gente tem esse encontro com Cristo, não o retorno vai ser igual para todos, mas esse encontro com Cristo, né, vai ser diferente para você, para mim, né? Então é muito importante a gente entender que o grande foco aqui, né, é a questão do entendimento da necessidade da igreja estar preparada para o retorno de Cristo. Amém? E uma das coisas que a gente vê aqui, a gente vê essa cidade, né? Essa cidade onde eles têm um Deus, o qual eles louvam a esse Deus, né? Não sei se vocês são familiares com a metodologia... Não metodologia. Metodologia, da grega, né? E a gente vê aqui a questão de Zeus, né? Então, essa é uma cidade onde eles têm eles têm uma estátua de Zeus, onde ele está em um assento, onde ele, de certa forma, ele é adorado nesse contexto, né? E para aqueles que vocês não sabem, Zeus, ele é o Deus dos deuses, tá? Então, todos os outros deuses estão o quê? Embaixo dele. E eu quero que você entenda o porquê que pessoas criam estátuas, porquê pessoas criam deuses, né? E a questão de pessoas criarem deuses é porque eles estão à procura de algo. Então, cada deus ali significa alguma coisa. Tem Deus que significa a questão dos prazeres. Então, a partir do momento que você está a buscar aquele Deus, a partir do momento que você está a adorar aquele Deus, é porque você tem uma intenção. Qual que é essa intenção? Prazer. Eu quero o que for para mim alcançar prazer. Tem outro Deus que é sobre o quê? A questão financeira. Eu adoro, eu me prostro perante aquele Deus porque eu quero ter sucesso financeiro, né? Eu quero ter sucesso em uma área, eu quero ter sucesso em alguma coisa. Por isso que muitas vezes você vê pessoas, às vezes, que adoram deuses diferentes e coisas, rituais diferentes. Qual que é a intenção? Eles estão fazendo aquilo para quê? Porque eles querem algo daquele Deus, ele quer
algo daquela pessoa que eles estão adorando, tem uma agenda, tem algo, né, que eles estão querendo, né? E agora a gente vê Zeus é o Deus de todos aqueles deuses. Então eles têm um trono, eles têm uma imagem de Zeus, né, que todo aquele povo está então adorando o Deus de todos os deuses, para eles, naquele contexto. Não apenas isso, mas a gente também vê o imperador. O imperador na época, ou que seja um prefeito, ou um rei, o que for, né, que a gente consegue entender no nosso cotidiano hoje, e essa também é uma figura que é adorada pelo povo. Ele força o povo a adorar ele, né? Então esse é o contexto da carta, esse é o contexto das pessoas. Então César, né? César quer que eles adorem e vejam ele como Senhor. Mas a gente tem um grande conflito aqui. Qual que é o conflito? O conflito agora, como crentes, como seguidores de Cristo, quem que é o Senhor? Cristo é o Senhor. Não é Zeus, não é César, mas Cristo é o Senhor dos senhores. Cristo é o centro, Cristo é o único Deus. Não tem muitas religiões que levam a Cristo, que levam a Deus. Só tem uma pessoa que leva a Deus, que é Cristo. E é esse o contraste, esse é a situação dos crentes nesse local, nesse momento. Então, o que acontece? A partir do momento que os crentes estão adorando o único Deus, Cristo, a cultura agora está fazendo o quê? Está indo contra. O imperador está indo o quê? Se você adora qualquer outro Deus, qualquer outra pessoa, você morre pela tua fé. E é isso que a gente vê com Antipas, né? A gente vê, ele é morto, por quê? Por causa da fé dele. Ele é morto porque ele acredita em Cristo. Muitas vezes a gente, não sei se você às vezes fala que você é crente e as pessoas te tratam mal por aquilo, né? Então é difícil, às vezes as pessoas, eu não vou falar da minha fé, eu não vou divulgar a minha fé, mas o contexto aqui é um pouquinho diferente. Não é apenas alguém vai falar, se o Gilson fala da fé dele, alguém fala, não quero falar mais com o Gilson. Ou eu vou tirar sarro da fé do Gilson. Não. Se o Gilson fala da fé dele, ele se declara cristão e declara, como a gente muitas vezes ora, eu entrego minha vida a ti e o Senhor é o meu Senhor, né? A gente, então, está, de certa forma, botando as nossas vidas em risco. A partir do momento que você faz uma declaração dessa, nesse contexto, você pode perder a tua vida. E é isso que acontece com Antipas, né? Então, vamos ler, então, em Apocalipse 2:13, fala assim: sei aonde você vive, aonde está o trono de Satanás. Então, qual que é o trono de Satanás? Tem um trono para o diabo? Não. O que o texto está falando aqui é esse trono que tem para quem? Para Zeus, tá? Então, Zeus aqui é uma referência do inimigo, tá? Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Então, o que a gente vê aqui? Então, tem uma grande perseguição contra a igreja. Já tem, né, a gente já vê um irmão da fé aqui que foi morto por causa da fé. E o que a gente vê? Independente em decorrer de todas essas coisas que estão acontecendo, a gente vê uma igreja fiel a Deus, né? A gente vê uma igreja que não está se abalando pela perseguição, mas continua em um caminho, né, para o destino, que o destino é Cristo, que o destino é essa eternidade. E a gente vai explorar um pouquinho, isso daqui é só um pouquinho do contexto para que você entenda, tá bom? Então, meu primeiro ponto da minha mensagem hoje é: Jesus vê a fidelidade no meio da pressão. Vira para a pessoa do teu lado e fala: Jesus vê a tua fidelidade. Vira para a pessoa do outro lado e fala: Jesus vê a sua fidelidade. Então, no mesmo texto que a gente leu, Apocalipse 2:13, né, a gente vê aquela primeira parte falando do trono de Satanás, mas fala assim também: contudo você permanece fiel ao meu nome e não renunciou fé em mim. E muitas vezes a gente, com a nossa vida cristã, o que a gente vê no mundo? A gente vê a pessoa que está fazendo tudo errado sucedendo
na profissão. A gente vê as pessoas que não estão vivendo uma vida correta, não estão se sacrificando como a gente está se sacrificando, as pessoas que não estão fazendo as decisões certas, acontecer o quê? Se suceder na vida. E muitas vezes, quando a gente divulga a nossa fé, quando a gente fala da nossa experiência com Cristo, muitas vezes as pessoas tiram sarro da nossa fé. Muitas vezes as pessoas não querem escutar sobre a nossa fé. Mas eu acredito que da mesma forma que Cristo, através dessa palavra profética, está falando para a igreja, né? Eu tenho visto os teus sacrifícios, eu tenho visto que independente de tudo, você tem sido fiel à palavra de Deus. E eu acredito que como a gente vê todas essas cartas, Cristo ele começa com uma palavra de encorajamento para a igreja. E eu acredito que Deus quer falar para você essa manhã, eu tenho visto a tua dor, eu tenho visto o teu sacrifício, eu tenho visto como muitas vezes você tem que fazer decisões difíceis para continuar no caminho certo, e Ele tem visto, muitas vezes a gente acha, ninguém tem visto o que eu tenho feito. E muitas vezes a gente não ganha a promoção que a gente estava esperando, muitas vezes, né, mesmo em igreja, em contexto de igreja, parece que ninguém está vendo, mas eu quero que você saiba que Cristo está vendo. Salmos 73, 3 fala assim, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Muitas vezes a gente olha o ímpio, a gente vê a pessoa que está fazendo tudo errado prosperar. E muitas vezes isso pode ter um impacto nos nossos corações. Mas eu acredito que Deus quer te relembrar, a primeira coisa para a gente como igreja, que Ele tem visto os nossos sacrifícios. A nossa filha Vitória, ela sempre, desde pequena, ela focou em fazer o que é certo. A gente tem uma profecia, que a gente não sabe ainda se é a Maria ou a Vitória, mas tem uma profecia que uma das nossas filhas vai ser uma demonstração de quem Cristo é para o mundo. E muitas vezes a gente tem visto na vida da Vitória, ela tem sido uma demonstração de quem Cristo é. Porque ela não vai apenas para aquelas pessoas do poder, aquelas pessoas que podem dar alguma coisa de volta para ela, mas ela olha para as pessoas que estão, que nem a gente fala em inglês, no outskirts, que estão, que ninguém olha para elas. Ela é a pessoa que vai. Mas por muito tempo, nas escolas, nos estudos, tudo que ela fez, ela foi rejeitada. Professores tiraram sarro dela, ela foi bullied, né, nas escolas e tudo mais, e muitas vezes parecia que todas as decisões certas que ela tinha feito na vida dela eram em vãs. Mas é muito lindo hoje em dia ver toda a influência, todo o favor de Deus na vida dela. A gente vê a pastora Helen, que é a esposa do Bruce Monk, eles são os fundadores do movimento Equippers. E a pastora Helen falou, a pastora Vitória, ela estava ministrando uma palavra com outras Equippers ao redor do mundo, e a pastora Helen falou, eu posso sentar aqui e ficar escutando ela para o resto do dia. Ela estava com a prefeita de Swindon 2, 3 semanas atrás. E muitas oportunidades, muitas coisas estão acontecendo. Eu acredito que em setembro ela vai estar fazendo, ela vai estar pregando e ministrando em uma das igrejas maiores da Inglaterra. Mas tudo isso, um dia parecia que Deus não ia honrar, que Deus não ia ver, né? Mas desde pequenininha, ela tem sido fiel a Deus. E hoje em dia a gente vê um mover de Deus, né? Deus falando, eu te vi, minha filha. Eu lembro uma vez, isso é uma história que faz ela olhar bem, mas não faz eu e a pastora olhar muito bem. A gente não era muito crente na época. E a gente foi ver essa mãe que tinha acabado de ter um bebê. E quando a gente chegou no hospital, só podia crianças com 13 anos, né, subir. A gente falou, Vitória, você fala que você tem 13 anos, tá? Ela tinha 11. Daí a pessoa perguntou, quantos anos você tem? Eu tenho 11. Daí ela não mentiu. Mas isso mostra o tanto que ela era, desde pequena, 11 anos, escolhendo fazer
o que é certo, amém? Então tem uma quote aqui, que fazer o certo pode parecer que te atrasa hoje, mas diante de Deus nunca é perda, é investimento eterno. Então quero te encorajar, você que está batalhando, que parece que ninguém tem visto, né? Deus quer te relembrar, né? Que Ele está vendo. Esse investimento é um investimento eterno, amém? E você vai ver grandes frutos. Mas agora a gente muda para um outro ponto, o perigo de colocar outras coisas no lugar de Deus. O perigo de colocar outras coisas no lugar de Deus. Apocalipse 2,14 fala assim: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a amar cidades contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então a gente vê aqui, qual que é o problema? Zeus e todos os outros deuses, ele oferece alguma coisa para o povo. Tem deuses que oferecem prazeres sexuais, tem deuses que oferecem prosperidade, tem Deus que oferece o que for que aquelas pessoas precisam. E o que acontece? A igreja muitas vezes tem deixado, né, de focar no Deus, que é o único Deus verdadeiro, para procurar outros deuses que vão dar outros prazeres e outras coisas para a vida deles. Então, o que Cristo tem dito aqui para a igreja? Ele tem falado que, de certa forma, vocês têm deixado ser influenciados por outras coisas na vida. E talvez você fale: eu não tenho uma estátua, eu não tenho um Deus que de certa forma eu tenho adorado, mas a realidade é, o que tem sido o centro da tua vida? Quais são os deuses que você tem na tua vida? Porque muitas vezes a tua dependência não é no Cristo, não é em Deus o teu provedor, a tua dependência e o teu Deus é o teu trabalho. A tua dependência e o teu Deus é o dinheiro, a tua provisão, a tua segurança não vem do entendimento que Deus vai me prover todas essas coisas, independente do que seja. Não. A minha provisão é o dinheiro. A minha provisão é o meu trabalho. Muitas vezes você tem, de certa forma, procurado prazeres e outras coisas. De uma coisa que você assiste no vídeo, na internet. Muitas vezes você tem procurado satisfações, né, em coisas que não vêm de Deus. E isso tem, de certa forma, sido o teu Deus. Deus, ele não quer dividir aquele local que pertence a Ele. Ele quer ser prioridade, Ele quer ser centro da tua vida. Mas muitas vezes a gente tem posicionado, a gente tem colocado coisas no centro das nossas vidas. Muitas vezes a gente está tão preocupado em ganhar o favor de outras pessoas que a gente começa a falar coisas que não deveríamos falar. A gente começa a fofocar coisas que não deveríamos estar fofocando. Por quê? Porque a gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir conectado com algo. E todas essas coisas, então, se transformam o quê? Deuses nas nossas vidas. Aquela vontade de ser amado pelas outras pessoas, a gente nos lidera, né, a fazer coisas que não deveríamos estar fazendo. E da mesma forma que aquela nação, que aquele povo estava sendo influenciado por essas coisas, muitas vezes a igreja tem sido influenciada por essas coisas. Eu acredito que da mesma forma Deus quer nos alertar, Deus quer que a gente venha acordar para que a gente não esteja essas coisas como centro da nossa vida, mas que Cristo seja o centro das nossas vidas. E qualquer coisa que ocupa o centro da tua vida pode se tornar um Deus. O que é o centro da tua vida? O que você tem buscado? O que é mais importante para você? Mateus 6,24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Quem que é o Deus da tua vida? Como que você baseia as tuas decisões? O dinheiro não é o problema, o amor ao dinheiro é o problema. Quando o dinheiro se torna o teu provedor, quando é tudo baseado, nas tuas decisões são baseadas nisso. Ter amigos, ter conexões, ir para fazer um jantar e tudo mais, isso não é o problema. Mas a partir do momento que tudo aquilo é o centro da minha vida, isso se torna um problema. Conversar não é um problema, orar por pessoas não é um problema, mas a partir do momento que eu entro numa conversa que eu não deveria entrar, que eu falo coisas, que eu fofoco, que eu faço tudo isso com o intuito de ser amado por outras pessoas, isso se torna um grande problema nas nossas vidas. E se você ver a igreja, né, Cristo nos chamou para ser o quê? Diferente. Cristo te chamou para ser diferente. Vira para a pessoa do teu lado e fala, Cristo te chamou para ser diferente. Vira do outro lado e fala, Cristo te chamou para ser diferente. O problema é que muitas vezes a igreja não tem diferença do mundo. O mundo fofoca, a igreja fofoca. O mundo é focado em si próprio, a igreja é focada em si próprio. O mundo está atrás de dinheiro e sucesso, a igreja está fazendo a mesma coisa. Eu acredito que isso é para que a gente venha acordar e entender que é para a gente ser diferente. Como que a gente vai ser luz se a gente reflete a escuridão do mundo? Né? Então tem um chamado para que a gente venha então refletir a luz de Cristo. Amém? Eu quero que você entenda que pequenas coisas têm um grande impacto na tua vida. Pequenas coisas vai ter, né, grandes consequências na tua vida. Não sei se você já jogou golfe, mas golfe você tem uma bolinha aqui e tem um buraco lá longe. Para você conseguir acertar o buraco lá longe, você tem que fazer uma mira mais próxima aqui. Então o buraco está lá, eu não miro lá, eu miro aqui embaixo. Quando eu bato, eu estou mirando aqui para chegar até lá. Porque um pouquinho de diferença aqui vai fazer uma diferença muito grande lá no final. E eu acredito que muitas vezes a gente, como igreja, a gente não presta atenção nas pequenas coisas. A gente estava, o Gilson estava nessa conferência também, o Arthur, com uma conferência da Equippers, com os líderes, e um pastor de uma das maiores igrejas da Inglaterra, da Audacious Church, ele estava falando, ele mostrou uma foto de mais ou menos 35, 40 pastores que se formaram junto com ele. E ele perguntou, quantos desses pastores você acham que continuam no ministério? E muitas pessoas, 50%, 40%. Ele falou, não, só 4. Eu, minha esposa e esse meu outro amigo e a esposa. O resto tudo caiu. Por quê? Porque eles deixaram pequenas coisas crescerem e impactar o ministério deles. Eu acredito como cristão a gente tem que entender que muitas vezes não é uma grande coisa que vai quebrar teu casamento. Não é quando aquela traição é algo pequeno, que começou pequeno, que vai crescer e destruir. A tua fé, o teu ministério não é coisas grandes que vão destruir, são coisas pequenas, em quantidades, que vão ter um grande impacto. Tem o Screwtape Letters do C.S. Lewis, e assim, um contexto de tudo. O inimigo não quer tirar Deus completamente. Ele só quer tirar Deus do primeiro lugar da tua vida. O inimigo, ele não quer tirar Deus totalmente da tua vida. Ele quer que você continue vindo para a igreja, que você continue fazendo a tua oração antes da comida, que você continue orando ou lendo a Bíblia, mas ele quer que você não bote ele em primeiro lugar da tua vida. Ele quer que você bote o teu trabalho em primeiro lugar, a tua família em primeiro lugar, o teu ministério em primeiro lugar. Só não Deus. Que Deus venha dividir esse primeiro lugar com muitas outras coisas. E esse livro fala sobre um demônio mais entendido, mais experiente, né? Treinando um novo demônio. E esse livro fala, não vai assim, não, começa pequenas coisas ali. E é assim como você impacta e faz essas coisas. Então, muitas vezes o casamento, a destruição, a traição começa com aquela pessoa amigável no nosso trabalho.
aquele café que não tem problema nenhum. Por isso que aqui a gente faz, a pastora discipula as mulheres e eu discipulo os homens, né? Porque a gente não quer deixar brechas para o inimigo. Que o inimigo ele entra em pequenas coisas. É aquela coisa que você está passando no social media e aquela mulher com um pouquinho que não está pelada, mas a mulher está com menos roupa que você não deveria estar olhando e você começa a olhar ali. Ou aquele homem, aquela situação, aquele filme, aquela coisa que você não deveria, entendeu? É aquela fala, é aquela fofoca que veio. Vamos orar sobre isso, Arthur. Você viu aquela irmã, você viu aquele irmão? A igreja, né? Eu não sei sobre isso, né? Bem amigável, mas são pequenas sementes, né? Gálatas 5:9 fala assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pouquinho do pecado é onde traz grande destruição para as vidas, ok? E eu quero fazer uma pergunta para você essa manhã. O que está no centro da tua vida? É Cristo o centro da tua vida? Ou é a tua vida financeira? Ou é o prazer? O que tem sido o centro da tua vida? Porque quando Cristo é o centro da nossa vida, tudo muda. Amém? Então, o terceiro ponto aqui, Jesus chama a deixar outros deuses e voltar ao verdadeiro Deus. Amém? Foi lá para a pessoa do teu lado e fala: Jesus está te chamando. Vira para a pessoa do outro lado: Jesus está te chamando. Amém? Apocalipse 2,16 fala assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. É muito interessante, muitas vezes a pessoa acha que o arrependimento é apenas se sentir mal sobre alguma coisa. Você mentiu e você pede para a pessoa desculpa por ter mentido, mas meia hora depois você mente de novo. Você falou algo que de certa forma machucou o teu irmão, a tua irmã, e você fala: eu me arrependo disso, Jesus, você chora. E fala: Jesus, me perdoa, mas amanhã você continua fazendo a mesma coisa. Mas a questão do arrependimento é para que você entenda, não é apenas se sentir mal sobre alguma coisa, é sobre você mudar a tua mente sobre aquela coisa. É sobre você mudar o teu coração sobre aquela coisa. O que Jesus está querendo aqui falando para a igreja é sobre a igreja mudar a direção da vida deles. É sobre eles tirar aquele Deus da vida deles, tirar Zeus da vida deles, tirar o imperador da vida deles e botar Deus no centro da vida deles. E eu acredito que Deus está te chamando essa manhã para que você tire o que for Deus na tua vida, o que você tem louvado, o que você tem, de certa forma, focado na tua vida. Deus quer que você tire isso e bote Cristo como centro da tua vida. Ele quer que você mude a direção, Ele quer que você deixe esses deuses para trás. 1 João 5:21 fala assim: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Eu acredito que Deus está falando: filho, filha, não deixe esse ídolo, não deixe esse Deus que você posicionou na tua vida, não deixe isso ditar o futuro da tua vida. Deus, Ele quer que tomamos uma direção diferente em nossas vidas. Ele quer, quer que a gente entenda que todos esses deuses, todas essas coisas que muitas vezes a gente bota no centro da nossa vida é passageiro. O dinheiro é passageiro. O teu carro, zero, um dia não vai ser zero e vai valer menos do que ele vale hoje. A tua casa, um dia não vai estar lá. O teu dinheiro, o teu emprego, o teu business, todas essas coisas são passageiras. Aquela fofoca, aquele amigo que está ali fofocando de outra pessoa, amanhã vai estar fofocando de você. Mas Cristo, Ele é eterno. E a satisfação, a transformação que Ele pode fazer na tua vida, a transformação que Ele pode fazer no teu casamento, a transformação que Ele pode fazer na tua vida financeira, o coração e o amor que Ele tem para você é independente de todas essas coisas. E Ele quer que você foque no mais importante, que é Ele. Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo,
Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Jesus, ele nos chama para que a gente venha morrer para todos esses deuses, venha morrer para tudo que antes era o foco das nossas vidas, para que a gente possa então viver uma vida melhor. A vida melhor vem dele. O que Deus tem para você é maior do que todas essas coisas podem te oferecer. Ele não é um pai que está apenas falando, para de fazer todas essas coisas sem motivo. Não, não, não. Ele quer que você pare, que você desconecte, porque essas coisas lidam à destruição, mas o que ele tem para você é a vida eterna. O que a gente viu nos Estados Unidos pode acontecer aqui, mas a gente precisa de uma igreja a qual o foco é Cristo. A diferença do que Deus tem feito em nações e coisas, o que a gente vê na palavra de Deus, são pessoas onde Cristo é o foco da vida deles. A mensagem do Evangelho é o foco da vida deles. A expansão da igreja, algo eterno, é o foco da vida deles. Eles não estão construindo coisas na areia onde um dia vai tudo cair. Eles estão construindo uma vida em uma fundação que nunca vai cair, que é Cristo. E esse é um convite para todos nós, como igreja, que a gente venha retirar esses deuses, para que Cristo seja o Deus da nossa vida. Romanos 12, 2 fala assim: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente tem que ser renovado, a nossa mente tem que ser renovada, o nosso coração tem que ser renovado, para que a gente entenda o que Deus tem para me oferecer é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa me oferecer. O que Deus tem para me oferecer, mesmo se eu estiver em prisão pelo Evangelho, mesmo se eu for injustiçado, o que seja que aconteça, o que Ele tem para me oferecer é tão bom, que tudo isso é comparado, como Paulo fala, como enxerto, como nada, como lixo. Porque essas coisas são lixos, não para o mundo vê essas coisas, uau, isso é lindo. Mas o que Cristo tem para a gente é melhor. Mas isso vai requerer que a gente seja, não sei se vocês assistiram o Chosen, a gente vê o Chosen na abertura, naquele gráfico, todos os peixinhos indo em uma direção. Daí, de repente, um peixinho volta em uma direção diferente. E outros peixinhos começam a ir naquela mesma direção. Isso é um chamado para que você seja esse peixinho. Para que nós, como igrejas, começam então a ir a uma direção diferente do mundo. Amém? Arrependimento, isso vai aparecer no telão, é sair do centro da própria vida e colocar Cristo no lugar que sempre foi dele. O arrependimento, eu retiro eu não sou o centro do mundo. O Evangelho, você não é o centro do Evangelho, você não é o centro da igreja, você não é o centro da vida, você não é o centro do universo. Quem é o centro é quem é Cristo, é o centro. É esse local, Ele merece isso. Se eu vou sofrer por isso, que Ele seja glorificado, que seja menos sobre mim, que nem João Batista falou, que eu venha diminuir, que Ele venha crescer. Eu acredito que esse é o chamado da igreja, esse é o chamado para a tua vida. Muitas pessoas vêm, pastor, qual que é o meu chamado? Me ajuda a entender o teu chamado, é que você seja menos e que Ele seja mais. Por que Deus me trouxe para Portugal? Ele te trouxe para Portugal, que seja menos sobre vocês, mais sobre Ele. Por que Deus me trouxe na igreja hoje? Para que você entenda que tem deuses, tem coisas que a gente tem posto na frente, porque a gente quer mais para mim. Mas Ele quer que a gente mude. Vou passar rápido aqui o final dessa pregação, a promessa e os benefícios de viver para o verdadeiro Deus. Apocalipse 2,17 fala assim: aquele que tem ouvidos, ouçam.
Acredito que todos aqui têm ouvidos e estão ouvindo, talvez através da tradução, mas você está ouvindo o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nele escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A gente está à procura do secreto, né? Mas o secreto vem do quê? Vem do relacionamento com Deus, vem daqueles que são fiéis, que tiram os outros deuses e botam Cristo como centro das nossas vidas, amém? João 5,4 fala assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus está te chamando para algo maior. Vamos todos nos levantar. Eu quero te dar uma oportunidade agora de orar e pedir para que o Espírito Santo venha estar ministrando em seus corações essa manhã. Pergunta para o Espírito Santo, ou convide o Espírito Santo para que ele venha analisar os teus corações. Que nem Davi, ele fala, né? Venha, Deus, e analise o meu coração. Olhe, vai profundamente em meu coração. Veja todos os meus pensamentos, veja tudo que tem se passado comigo. E me mostre se tem algo que tem me separado de ti. Eu quero, hoje, essa manhã, eu quero te convidar a pedir para que o Espírito Santo venha se mover nos teus corações, na tua mente, que venha te mostrar se tem deuses na tua vida que você tem que deixar. Porque esses deuses, eles sempre querem uma moeda de volta, eles sempre querem alguma coisa de volta. Eles não vão te dar coisa sem nada, sem querer algo de volta. E por esse motivo, Deus, Cristo, Ele quer que a gente entenda que a gente não nasceu para ser escravos do mundo. A gente nasceu, a gente é chamado para ser livre, para experimentar algo novo. E o Espírito Santo está te chamando para algo novo. Talvez o Deus da tua vida é você mesmo. Você quer ser exaltado, quer ser glorificado, você quer que as pessoas te vejam. Mas Deus, Ele quer que você venha refletir quem Ele é para o mundo. Então vamos orar. Deus, Pai Todo-Poderoso, eu clamo a Ti que o Senhor esteja visitando os nossos corações, visitando as nossas mentes, Senhor. Se tiver algo dentro da gente que de certa forma tem nos impedido de botar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, queremos pedir perdão. Mas queremos também te pedir que o Senhor venha nos dar a força, a convicção, a determinação de retirar esses deuses, coisas que não é de ti, Senhor, que venhamos retirar todas as coisas, que possamos então botar o Senhor como centro das nossas vidas, Senhor. E continue orando, continua nesse momento. Continue com seus olhos fechados, mas eu gostaria de dar uma oportunidade para você que ainda não tem um relacionamento com Cristo, você que nunca falou sim para Cristo. A palavra de Deus fala que todos nós pecamos e todos nós fomos separados da glória de Deus, mas Deus mandou o seu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que possamos novamente ser reconectados com o Pai, e isso está disponível para você essa manhã. A palavra de Deus fala, Jesus falou: vem a mim todos vocês que estão cansados de carregar esse peso nas tuas costas, venham a mim, eu vou retirar esse peso e eu vou te dar um novo propósito, uma nova vida. E se você nunca falou sim para Jesus, ou talvez você falou sim, mas você de certa forma se separou dele, você deixou outros deuses entrar entre esse relacionamento entre você e Cristo, essa manhã é um momento de restauração, essa manhã é um momento de retornar a Ele. Se você quer falar sim pela primeira vez ou retornar para Cristo, eu gostaria que você botasse uma das suas mãos para cima. Se você quer falar amém,
Amém? Já estou vendo algumas mãos. Se você quer falar sim ou retornar para Cristo, bote uma das tuas mãos para cima e a gente vai orar todos juntos, amém? Eu vou contar até 3 para fazer fácil para você. Então no 3 você bota a tua mão para cima e a igreja vai celebrar e depois a gente vai orar junto, amém? 1, 2, vamos lá, se prepara. No 3, bota a mão para cima. 3, amém, Jesus, amém. Vamos lá, igreja, vamos celebrar agora. Bem-vindos, bem-vindos à família, bem-vindos à família de Cristo, amém? Agora eu vou orar e você vai repetir como igreja, junto comigo, amém? Senhor Jesus, hoje eu quero declarar a minha fé em Ti, que eu acredito que o Senhor andou nessa terra, que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados, mas no terceiro dia o Senhor ressuscitou. Baseado nessa verdade, eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados, e eu quero convidar o Espírito Santo para que venha em minha vida e que me ensine esse novo caminho até a eternidade com Cristo. Em nome de Jesus, amém, amém, igreja, amém, amém.